Bom dia. Vamos começar o nosso culto com oração. Curve sua cabeça e se dirija a Deus em oração, porque Ele conhece e sabe do que nós precisamos nessa manhã na nossa vida. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, por esse domingo, dia que o Senhor fez, dia de adoração, dia de deixarmos os nossos serviços, os nossos afazeres e nos dedicarmos ao Senhor. Traz a nós essa consciência, Pai, que esse dia é o dia do Senhor e que precisamos parar um pouco e te servir com integridade de coração. Que assim o Senhor olhe dos altos céus para cada um de nós e veja, Pai, o que necessitamos, o que estamos fazendo e aquilo que não está de agrado com o Senhor. Pedimos pela Tua bondade e misericórdia que o Senhor alinhe com a Tua vontade. Nos desvia dos caminhos maus, nos guia com a Tua poderosa mão para perto de Ti, para a Tua palavra, para que possamos, Deus, Te agradar e para que possamos também sermos aceitos por Ti. Pedimos, ó Pai, por cada um aqui, pedimos por aqueles que estão online, pedimos por cada vida que necessita do Senhor, que o Senhor encha com Teu Espírito Santo, que o Senhor preencha o vazio, que o Senhor tire as preocupações, que o Senhor afaste as tristezas e que o Senhor coloque uma porção do Teu Espírito na vida de cada um. Esteja com aqueles que estão doentes, acamados, esteja sarando, Senhor, suas feridas, dores, enfermidades. Assim pedimos em nome de Jesus. E seja com aqueles que estão também desabrigados, que estão sofrendo pelo frio, principalmente aqui nessa cidade, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão. E que como igreja possamos, Deus, olhar também ao nosso redor e estender a nossa mão para ajudar. Nos usa, Senhor, como instrumentos para amar o próximo, para socorrer o aflito, Senhor Deus. Assim pedimos. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos envolva nessa manhã, nesse culto, e que tudo seja para o Senhor. Que tudo seja para a Tua glória, que o Senhor nos encha, que o Senhor nos preencha, que o Senhor nos conduza. E assim, Pai, queremos passar o nosso dia Te servindo, Te bendizendo, porque é o Senhor que merece toda a honra e toda a glória. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa música é uma música bem alegre e eu vou convidar você para ficar de pé, porque está muito frio e nós precisamos nos aquecer, né? Então, vamos ficar de pé um pouquinho para cantar esse louvor ao Senhor, que diz que Ele é a nossa única razão, a única razão da nossa adoração é Jesus Cristo. Que isso seja uma verdade de nós para Deus, amém? Que você possa louvar ao Senhor nessa manhã. Eres tú
Pode se assentar. Essa próxima música que vamos cantar fala acerca de ouvirmos a voz de Deus. Muitas pessoas no passado, muitas pessoas que andavam com Deus, eles ouviram e reconheceram a voz de Deus. Assim como um dia Deus chamou a Moisés no deserto e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Deus chamou a Abraão e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Deus chamou a tantos outros profetas, a tantos outros homens e mulheres para junto de si, para o servir. E eles disseram: eis-me aqui. Que Deus, ao falar conosco nessa manhã, nós possamos dizer para Ele: eis-me aqui. E Deus falou muitas vezes com Pedro. E Pedro ouviu a voz de Deus, a voz de Jesus. E Jesus falou com Pedro repetidamente: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E novamente Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E novamente Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala o tempo todo conosco. Jesus fala o tempo todo com a humanidade. Só que as preocupações da vida, os afazeres das pessoas, impedem que elas ouçam e entendam a voz de Deus. Mas a chamada de hoje é que nós possamos ter paz e ter tempo também para ouvir a voz de Jesus, porque Ele está falando o tempo todo conosco, através de detalhes, através de coisas pequenas. Jesus quer falar com cada um de nós. E se você veio aqui para ouvir a voz do Senhor, ou se você está em casa esperando ouvir a voz de Jesus, tenha paz. Pare um pouco e reflita, e você ouvirá a voz do Senhor. Amém? Que a gente possa ouvir essa voz tão doce, essa voz que aquece o nosso coração, e essa voz que nos refaz, essa voz que nos incentiva, essa voz que nos motiva a continuar. Porque estamos vivendo dias de lutas, dias de dificuldades, mas quando ouvimos a voz do Senhor, nós recebemos a paz para continuar. Amém? Durante essa música, vamos ouvir a voz de Jesus, porque Ele está aqui. Amém? Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz
próxima música, nós vamos aproveitar esse tempo para também estarmos ofertando ao Senhor. Enquanto cantamos, você pode trazer sua oferta aqui no altar de Deus e, ao mesmo tempo, se aproximar, né, da cruz de Jesus através desse cântico que fala, né, sobre a morte de Jesus, né, sobre o amor que ele demonstrou ao morrer por nós, e ao mesmo tempo vamos nos preparar também para participar da mesa do Senhor nessa manhã. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Vou pedir para o Caio estar consagrando as ofertas.
Senhor Jesus, nós te damos graça por esse tempo que nós temos aqui na tua casa, de estar louvando o teu nome, de estar te adorando, Senhor, e te damos graça porque sabemos que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas, Pai. É o Senhor que nos dá, Senhor, o nosso sustento, é o Senhor que nos dá o nosso lar, um lugar para que a gente possa se aquecer, é o Senhor que provê o nosso trabalho, a nossa renda, para que a gente possa realmente ser suprido em todas as nossas necessidades, Pai. Queremos exaltar o teu nome, Pai. Queremos consagrar essas ofertas, Senhor, na tua presença, entregando tudo aquilo que temos no nosso coração e pedindo que o Senhor possa abençoar esses recursos, Pai, que eles sejam utilizados, Senhor, de bom proveito para ser, Pai, em prol do teu reino, que tudo seja conforme o teu querer, conforme a tua vontade, o Senhor possa destinar tudo isso, Pai, conforme aquilo que o Senhor já tem estabelecido como teu propósito, Senhor. E continue a abençoar o teu povo, que não venha nos faltar nada, Senhor, mas em tudo possamos ser supridos de acordo com as nossas necessidades. Nos abençoe, nos guarde e assim sempre possamos expressar, Pai, a nossa gratidão e o nosso louvor a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos levantar novamente para a gente estar louvando ao Senhor e nos preparar para a Santa Ceia. E louvamos ao Senhor com esse hino, né? Alvo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Confessarmos
Senhor, que assim seja, Pai, tal como nós cantamos. Que assim, Pai, ao passarmos pelo Teu sangue, Senhor, sejamos mais alvos que a neve. Nos limpe e nos purifica, Senhor, de todo o nosso pecado. Cuida, Senhor, da nossa mente e do nosso coração, para que possamos estarmos limpos na Tua presença. Prepara o nosso coração para esse momento, Senhor, que vamos nos achegar a Ti, que vamos sentar à Tua mesa, Senhor Deus. Que o Senhor esteja no nosso meio e que possamos sentir a Tua presença, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, sairmos daqui alvos, limpos, Senhor, como a branca neve. Que o Senhor olhe para a nossa alma, olhe para o nosso interior e nos purifique, Senhor, tal qual cantamos esse louvor. E assim, Deus, nós pedimos por esse momento de Santa Ceia, entregamos nas Tuas mãos e Te agradecemos, Deus, por esse momento de louvor e de adoração. Continua conosco no decorrer desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? O pastor vai ministrar a Santa Ceia. Bom dia, paz. Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje gostaria de estar fazendo uma breve meditação na carta aos Romanos. Eu tenho que admitir uma coisa que, se eu fosse pregar o que realmente estava proposto, o pastor ia falar que eu roubei a mensagem dele, porque na quarta-feira ele pregou exatamente aquilo que eu ia pregar. A gente teve a oportunidade de falar, né, no mês de maio sobre o coração aquecido, falamos da experiência de John Wesley, falamos sobre a experiência dos 2 discípulos indo para Emaús, que tiveram seu encontro com Cristo ressurreto, e assim experimentaram realmente a graça salvadora na vida deles. E o que eu gostaria de compartilhar com a igreja, na verdade, quando nós falamos sobre esse assunto, eu queria ter já comentado sobre isso, mas infelizmente o tempo não nos permitiu. Mas gostaria hoje de poder estar falando sobre qual foi a experiência que esses homens tiveram. O que de fato eles experimentaram, assim como eu, assim como vocês também tiveram a oportunidade de experimentar. Qual foi o fato concernente àquilo que Deus fez para que nós pudéssemos ter essa experiência do coração aquecido? E nós vamos ler hoje Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo de 1 até o 11. Romanos 5, de 1 a 11, que diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A carta aos Romanos, ela tem como base a sua doutrina, nos dizer que nós somos justificados pela fé. Se nós pegarmos todo o livro, todo o contexto da carta, nós percebemos que existe alguns paradigmas da lei. A lei de Deus, a lei dada por meio de Moisés, ou os 10 mandamentos. A grande questão é que o povo judeu estava tendo aquela passagem da velha aliança para a nova aliança. E, obviamente, nós vivemos o tempo da nova aliança, por isso nós assentamos à mesa do Senhor, por isso nós participamos da Santa Ceia, por isso nós comemos do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e bebemos do seu sangue que foi derramado na cruz. E acontece que o povo na época estava querendo voltar à velha aliança. Eles sentiam que aquela aliança era perpétua. Eles sentiam que a lei deveria ser mantida como era a velha tradição judaica. E curioso porque, na verdade, essa carta foi escrita aos romanos, ou seja, não foi escrita para judeus. Apesar de que haviam judeus residentes em Roma, assim como haviam romanos residentes dentre o povo de Israel. Mas o público-alvo era realmente o povo de Roma, que Paulo gostaria de pregar o evangelho. Ele gostaria de comunicar à igreja que foi fundada em Roma, quando ele estava preso, quando ele estava sendo julgado por pregar o evangelho em todos os lugares que ele passava. E é interessante porque o Império Romano, eles criam na existência somente de um Deus, assim como o cristianismo também tinha como fé, assim como o judaísmo também tinha como fé. Em contraste ao povo grego. O povo grego cria em vários deuses. O povo grego tinha uma crença politeísta. Já os romanos não. Eles criam na soberania de quem? Do imperador. A religião deles era adorar o imperador. E na verdade não era algo de consentimento, mas era uma imposição. E por isso a tirania do Império Romano perdurou por vários anos, alguns séculos, na verdade. Foi um dos maiores da história. E o que de fato sustentou o poderio do Império Romano foi que eles gostavam de, assim, de uma certa forma, apaziguar a cultura dos seus súditos. O que são súditos? Aqueles povos que eles dominavam. Por quê? Porque o Império Romano dominava sobre o povo judeu, na questão cívica. Eles estavam ali, mas o povo judeu podia exercer a sua fé, a sua crença. Eles podiam cultuar a Deus, eles podiam estar na sinagoga, eles podiam ir ao templo livremente, desde que pagassem os impostos. Era essa perseguição que havia dentro do povo de Deus. O grande problema é que quando entra o cristianismo, quando entra a nova aliança, as coisas mudam um pouco, porque a nossa ordem é a grande comissão, pregar o evangelho a toda criatura. E uma coisa que o Império Romano não suportava era a pregação de um Deus diferente. E se a gente pegar o livro de Atos, é incrível como o apóstolo Paulo pregou
ousadamente para todos. E, inclusive, se você quiser conferir, se não me engano, era Romanos capítulo 16 ou 17, quando Paulo foi para Atenas e ele pregou falando sobre o Deus desconhecido. Gente, eu fico emocionado porque é muito lindo. Eles tinham várias estátuas, várias coisas assim, e tinha lá escrito que eles adoravam um Deus desconhecido. E Paulo queria apresentar um Deus diferente para eles. E Paulo, na sua sabedoria, no seu conhecimento, ele chegou lá não simplesmente para falar do Cristo que morreu e ressuscitou, mas ele incitou todas aquelas filosofias que o povo grego, o povo romano conhecia. E então, Deus usou todo o conhecimento, toda a formação de Paulo para falar a todo o mundo. E é interessante, se vocês quiserem conferir, vale a pena ver como Paulo ousadamente pregou a todas aquelas pessoas na frente de todo mundo, e todo mundo curioso, querendo saber, e alguns querendo matar ele porque estava desrespeitando as leis cívicas, e enfim, era uma bagunça, mas foi aquilo que Deus estabeleceu para a vida do apóstolo Paulo. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, uma coisa muito bonita, falando sobre paz e alegria. O título dessa perícope, deste parágrafo de Romanos capítulo 5, pelo menos na minha Bíblia está escrito paz e alegria. E é interessante pensarmos que a paz e a alegria são dois atributos gêmeos para todo aquele que é cristão, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. São inseparáveis, são gêmeos, porque nós precisamos, para ter paz, temos que ter alegria, e para ter alegria nós precisamos de paz. Quem é alegre sem ter paz? E quem tem paz sem estar alegre? Parece uma dicotomia, parece algo que é inseparável, e nós precisamos entender melhor como isso funciona, para que a gente possa desfrutar daquilo que Jesus fez por cada um de nós. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, está falando, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Nós fomos justificados pela fé. O povo judaico, eles eram justificados na velha aliança, se era justificado pela lei. Você tinha que obedecer à lei para se tornar justo. No mundo civilizado hoje, para você ser justificado, você deve obedecer à lei. A lei foi criada para ser seguida. A lei foi criada para ser praticada. E Jesus, em momento algum, disse que ele veio para anular a lei. Mas ele veio para que a lei pudesse ser cumprida. Jesus não cancela os mandamentos de Deus. Jesus não cancela tudo aquilo que ele estabeleceu como lei. Tanto é que no fim dos tempos, no julgamento de Deus, nós seremos julgados baseados no quê? Na lei de Deus. E é muito interessante porque, se a gente parar para pensar, são 10 mandamentos. Qual dos mandamentos nós temos quebrado? Qual dos mandamentos nós não conseguimos obedecer? Ou se for piorar a nossa situação, qual dos mandamentos a gente consegue obedecer? Então, perante a lei, nós estamos perdidos. E a palavra de Deus fala que se a gente tropeça em uma das leis, nós nos tornamos culpados em todas elas. Então não adianta você não matar, mas você mentir. Não adianta nada não adulterar, mas não amar a Deus sobre todas as coisas. Então, pensando nesse sentido, estamos perdidos. Pensando nesse sentido, não há resposta para o nosso problema. Pensando nesse sentido, não há o que se fazer. E é essa consciência que nós precisamos ter. É essa consciência que é necessária para que nós possamos descobrir o que fazer com este livro aqui. Nós somos justificados pela fé. Agora, o que é ser justificado e o que é fé? Eu gostaria de falar mais acerca disso. Por quê? Quando nós
não conhecíamos a Deus, quando nós não andávamos na sua palavra, quando nós não tínhamos Jesus em nosso coração, nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos um propósito, nós não tínhamos nada, esperança, paz. E é interessante pensar, né, já que a gente estava falando do dia do coração aquecido, que os próprios homens de Deus tiveram momentos da sua vida que, estando ali, servindo a Deus, fazendo a boa obra, eles não tiveram certeza da sua salvação. Quantos aqui têm a certeza da sua salvação? Você sabe para onde você vai se você morrer agora? Se de repente dá um treco assim no seu corpo, Deus fala, está na hora de partir. Você tem certeza para onde você vai? Em alguns momentos da minha vida no passado, eu, mesmo estando aqui na igreja, mesmo estando servindo a Deus, grupo de louvor, célula, grupo de jovens, e culto, mais culto, e encontro, e viagem, e culto, e Bíblia, e oração, e música, e eu não tinha certeza para onde eu ia. Eu não tinha paz. Não tinha consciência daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque nós também, assim como o povo da velha aliança, assim como os romanos, assim como os gregos, assim como muitas pessoas hoje pensam que nós seremos salvos pelas boas obras. Tem algumas denominações até hoje que falam que nós somos justificados pela fé, só que acrescentam as obras. O grande problema é que não há nada que a gente possa fazer para sermos justificados. Nós não temos nada para oferecer para Deus. O próprio livro de Romanos, capítulo 3, versículo 11, fala que não há nenhum justo, sequer, não há um que busque a Deus. Todos somos pecadores. E a palavra também fala que aquele que diz que não tem pecado se torna um mentiroso. E se é um mentiroso, está pecando. Agora, o alento que nós temos é que nós somos justificados pela fé. É única, exclusivamente pela fé. Agora, vamos dar uma pincelada mais uma vez naquilo que é fé. Vamos fazer a leitura em Hebreus, no capítulo 11. Deixa marcado aí Romanos, que a gente vai voltar. Só vamos fazer uma rápida leitura em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, no versículo 1, está dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E pula lá no versículo 6. Está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, daquilo que nós estamos esperando. E a palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. É difícil nós falarmos acerca da justificação se nós não cremos que Deus existe. Mas se estamos aqui hoje, acredito eu, e tenho fé, que todos nós cremos que Deus existe. E estamos cultuando a um Deus que existe. Nós não estamos cultuando um Deus desconhecido, um Deus que não existe, algo criado por mãos humanas, algo criado pela nossa mente, mas um Deus que é soberano, um Deus que é eterno, o Deus que criou o sol, criou a terra, criou o céu, criou o mar, criou todas as coisas, criou todos os seres humanos, Ele nos formou. É esse Deus que nós precisamos crer, que está no controle de todas as coisas. E precisamos entender, crer que
Ele recompensa os que o buscam. Sabe aquela coisa, não acredito em Deus, então, você não acredita? Então faz uma prova com Ele, pede para Ele se manifestar. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar, mas não para que haja soberba em dizer que você é bom, que Deus falou com você, não. Deus ele vai se manifestar para aqueles que estão de coração aberto para realmente conhecê-lo. Esse é o propósito que Deus tem. O propósito do manifesto de Deus na vida do ser humano é única e exclusivamente para a salvação. Voltando para o livro de Romanos, vamos entender melhor essa questão da justificação. E eu gostaria de falar de um personagem do Antigo Testamento, chamado Abraão. Todos aqui conhecem a história de Abraão, um homem de fé, um homem que começou a geração de Israel, um homem que começou a linhagem do povo de Deus, um homem escolhido por Deus para ser pai de muitas nações. E se a gente for voltar lá no passado, eu não vou ler agora, mas se você quiser ler Gênesis a partir do capítulo 12 até o versículo 15, 16 mais ou menos, você vai ver a história de Abraão. E é interessante que Abraão é citado no Novo Testamento várias vezes, inclusive nós vamos dar uma conferida agora em Romanos capítulo 4, é só voltar um capítulo. Nós vamos ver um pouco acerca dessa fé, que nos traz a justificação. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos fazer uma leitura rápida? Romanos capítulo 4, versículo 1, que diz assim: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Olha só que interessante. Está dizendo que se Abraão foi justificado pelas obras, Abraão tem glória. Mas a sua glória não é diante de Deus, a sua glória é diante dos homens. E é por isso que nós não somos justificados pelas nossas obras. Efésios 2 nos diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela fé, pela graça por meio da fé. Nós somos justificados pela fé e não pelas obras, porque se nós formos salvos, formos justificados por aquilo que nós fazemos, a glória será diante dos homens. Puxa vida, o Assarri é um homem bom, o Mateus é um cara, um exemplo, o Jun é um modelo a se seguir, o Tadashi é um cara que eu olho e, nossa, ele tem glória, ele é um homem bom, sabe? Nós não estamos aqui para que as pessoas nos olhem. Na verdade, eu particularmente não gosto muito dessas coisas de holofotes, eu não gosto de aparecer demais assim, eu tenho muito mais isso de fazer as coisas para Deus no secreto, eu não gosto que as pessoas me vejam fazendo aquilo que eu estou fazendo, porque a glória não é para mim. E nós precisamos entender que nós somos justificados pela fé. E versículo 3 está dizendo, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, se você quiser conferir. Por que Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça? Se nós pegarmos o contexto de sua história, Deus aparece a Abraão e diz para ele, saia da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E farei de ti grande nação, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus fez uma aliança com Abraão. E a única condição para que essa aliança fosse cumprida, é que Abraão saísse da sua terra. Abraão, ele veio lá de Ur dos Caldeus, lá perto da Mesopotâmia, lugar que não tem nada a ver de onde hoje se localiza Israel.
e ele sai de um lugar distante, um lugar desconhecido, e Abraão creu. Abraão era estéril, ele não podia ter filhos, e ele estava com idade avançada. Mas Deus aparece pela segunda vez. A primeira aliança que Deus faz com Abraão está em Gênesis capítulo 12. Se a gente vai para o capítulo 15, Deus reforça sua aliança com Abraão e diz, novamente, você será pai de multidões. E Abraão diz, mas como? Eu estou com idade avançada, eu não posso ter filhos. E Deus disse, você terá um filho, será a sua descendência, e você será pai de multidões. E Abraão creu. Abraão creu em algo que era impossível. Abraão creu numa promessa que não tinha garantia de nada que seria cumprida, mas ele creu. E é por isso que ele foi acreditado como justiça. E é interessante que alguns hebraístas bíblicos, porque o Velho Testamento foi escrito no hebraico, eu não tenho noção nenhuma de hebraico, eu não imagino, mas tem pessoas que estudam e é interessante a gente ver o texto no original. Quando fala de acreditar, foi acreditado como justiça, essa fé que Abraão teve, ela tem na sua técnica de escrita, é algo similar à fé que nós temos quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós cremos no seu sacrifício, quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele foi levado aos céus, à destra de Deus Pai. Nós cremos em uma loucura. A palavra de Deus fala que as coisas de Deus são loucura para este mundo, e nós cremos. Nós não estávamos lá para saber se de fato aconteceu, nós simplesmente temos o registro na palavra de Deus, mas nós cremos porque sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela nos conta a verdade. Nós cremos não somente por um livro, mas cremos por meio do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo disse aqui que foi Deus quem derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E quando ele fala derramou, o derramou no passado, mas ao mesmo tempo é um verbo no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio? É o verbo que ainda está em andamento. É uma técnica de escrita do grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. E o sentido do derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo, está dizendo que Jesus derramou, Deus derramou com o sacrifício de Jesus. Mas esse derramar do Espírito Santo, ele é constante. Ele é todos os dias, ele é o tempo todo, é uma ação que não tem fim. E nós precisamos crer. Precisamos crer no sacrifício de Jesus. E da mesma forma como Abraão foi justificado pela fé, nós também seremos justificados crendo no sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Amém? E quando nós cremos, quando nós temos fé, nós somos justificados e nós temos o quê? Paz com Deus. E foi essa experiência que os discípulos de Emaús tiveram, foi essa experiência que John Wesley teve quando ele sentiu seu coração estranhamente aquecido, foi essa experiência que eu e você também um dia tivemos. Você lembra do dia que você reconheceu que era pecador? Você lembra do dia que você entendeu que precisava entregar sua vida a Cristo? Você lembra como foi o dia que você fez uma oração de entrega, onde você teve a certeza da sua salvação? Eu nunca vou esquecer desse dia. E eu posso descrever para vocês como foi hoje. Era uma paz que não se descreve. Era uma alegria também, de um tamanho enorme dentro de mim, onde nada assim se comparava àquilo que eu estava sentindo. E é interessante que isso é algo constante na nossa vida. Nós temos que ter paz com Deus. Por quê? Porque aqui nós lemos o texto de Romanos 5, diz que nós somos reconciliados por meio de Jesus Cristo.
Em outras versões da Bíblia fala que nós nos tornamos amigos de Deus. Por quê? Porque disse aqui que nós éramos inimigos. Quando ainda éramos inimigos de Deus, Jesus se fez o sacrifício por nós, Ele morreu por nós pecadores. E Ele reverteu essa situação, nos tornando de inimigos para amigos. Nós somos reconciliados, nós somos restabelecidos na sua presença, nós podemos ter comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo. E isso nos traz paz, saber que nós não seremos condenados eternamente, saber que nós não vamos receber a ira de Deus sobre nossas vidas, saber que nós somos poupados graças ao sangue derramado na cruz do nosso Senhor Jesus, e nós somos justificados por seu sangue. E Romanos 5, 9 e 10 está dizendo: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Porque a vida de Cristo nos vai trazer salvação. A palavra de Deus nos fala que Jesus não está lá no céu, deitado numa rede, esperando o mundo acabar. Jesus está lá no céu intercedendo por todos nós. Jesus não somente nos deu a reconciliação, mas como Ele também continua a cuidar de cada um de nós. Jesus está intercedendo por nós, Jesus ora por nós, Jesus zela por nós, Jesus nos conduz, Ele nos dá as palavras quando nós precisamos, Ele nos dá força quando estamos fracos, Ele nos levanta quando nós caímos, e Ele nos segura quando nós tropeçamos. Jesus está conosco o tempo todo. Eu não tenho como provar isso para vocês, e é por isso que é fé. E é por isso que nós precisamos crer. E é por isso que nós precisamos ter essa convicção dentro de nós. Porque é isso que vai nos trazer a paz. E Paulo diz que é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que o ser humano não consegue explicar. Eu gostaria de terminar fazendo duas considerações aqui. Tem uma frase de um pregador escocês que ele diz, deixa eu achar aqui, eu só vou ler essa frase para que a gente possa ver. A paz e a alegria são bênçãos gêmeas do Evangelho. A paz é a alegria em repouso, e a alegria é a paz a dançar. Eu vou repetir. A paz é a alegria em repouso, e a alegria é a paz a dançar. Que todos nós possamos desfrutar disso no nosso coração. Nós estamos aqui hoje, no dia da ceia. Estamos aqui para nos arrepender dos nossos pecados. Estamos aqui para confessar as nossas culpas diante de Deus. E é uma oportunidade de, como disse o pastor, retomarmos a nossa caminhada como cristãos. E quando nós temos essa oportunidade, nós temos alegria. Nós temos paz com Deus. E são duas coisas inseparáveis. Nós podemos estar em repouso com o coração alegre. E podemos estar em paz no coração como se estivéssemos dançando. E que isso possa contagiar mesmo o nosso interior e a gente possa levar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Saber que nós temos paz com Deus porque nós somos justificados pela fé. E que essa paz, que essa alegria, que essa esperança que nos dá através da sua palavra, possa marcar a nossa vida, porque nós fomos justificados por Deus, pela fé que nós temos em Deus. Que possamos entender que o nosso réu, que a nossa culpa como réu do passado, ela foi cancelada, e que agora em diante nós podemos viver na presença do poder do Espírito de Deus, tendo a certeza da graça que nós recebemos, que nós vamos suportar todas as provações, que nós vamos resistir ao mal, e nós vamos viver como alguém que Deus declarou justo. Amém? Vamos fazer uma oração?
Pai Celestial, nós queremos bendizer o Teu nome. Queremos Te agradecer porque sabemos que o Senhor é bom e que o Teu amor dura para sempre. Nós queremos Te exaltar com as nossas vidas, queremos Te exaltar com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos, com as nossas palavras. Queremos, Pai, expressar essa alegria em repouso e queremos também expressar essa paz a dançar. Queremos, Senhor, viver aquilo que o Senhor nos proporciona por meio do sacrifício do Teu Filho amado. Queremos, Senhor, contagiar a alegria da salvação para este mundo que está degradado no pecado, esse mundo que está perdido, esse mundo que jaz o maligno, Senhor. Nós sabemos que neste mundo já não há mais esperança, já não há mais amor, já não há mais paz, não tem mais nada. E sabemos que a paz que o Senhor oferece não é uma paz simplesmente com uma boa sensação, mas é uma paz de saber que a nossa dívida foi cancelada, é de saber que nós fomos reconciliados com Deus Pai, porque éramos seus inimigos. Que possamos, Senhor, descansar naquilo que a Tua palavra diz, que todo esse jugo da escravidão venha ser quebrado das nossas vidas, que o jugo do pecado, Senhor, não venha tomar conta do nosso coração, Senhor, que toda acusação do mal, Pai, venha ser arrancada das mãos de Satanás, que toda escrita de dívida venha ser rasgada, Senhor, e jogada no mar do esquecimento, e que possamos olhar adiante, possamos levantar nossa cabeça e olhar, Senhor, com os nossos olhos fitos para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Teu Espírito Santo nos guie, para que a gente possa sempre, Pai, lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, possamos sempre meditar na Tua palavra, para que o Senhor nos traga renovo, para que o Senhor nos traga força, para que possamos vencer o mal, para que possamos resistir a todas as coisas que esse mundo nos oferece, para que possamos manter, Pai, a nossa conduta pura, nossa conduta santa e irrepreensível na Tua presença. Nos ajuda, Deus, a viver essa paz que nós podemos ter, sabendo que nós fomos justificados pela fé, por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa nossas vidas, que o Senhor traga esse renovo, que o Senhor aqueça o nosso coração, e possamos assim continuar a nossa caminhada junto com o Senhor, obedecendo a Tua palavra, obedecendo aos Teus ensinamentos e buscando sempre, Pai, essa alegria e essa paz que nós podemos achar por meio do Teu Espírito Santo que foi derramado em nossas vidas. Abençoa também nossa semana, tudo aquilo que nós vamos fazer, o nosso trabalho, os nossos estudos. Cuidado, Senhor, com as nossas coisas, que em tudo nós possamos glorificar o Teu nome, possamos dar o nosso melhor e assim o Senhor esteja nos guiando para cada coisa. Provê todas as coisas que nós precisamos, Pai, seja comida, seja roupa, seja um abrigo, seja um lar, seja um trabalho, seja pessoas à nossa volta, seja irmãos na fé para que possamos crescer juntos, amadurecer, seja qualquer coisa, Pai, que não nos venha a faltar nada, mas o Senhor conhece as nossas necessidades e queremos colocar diante do Senhor, e também nós queremos ser, Pai, esse povo abençoador, que nós possamos olhar para os nossos irmãos, possamos abençoar vidas, possamos abrir mão desse nosso coração egoísta e duro, Senhor, mas possamos ajudar aqueles que precisam, aqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm o que vestir, aqueles que não têm um lar, aqueles que estão perdidos, aqueles que não têm o Teu amor e a Tua graça, possamos compartilhar do Teu Evangelho. Senhor, nos ajude a ser igreja de verdade, possamos voltar à essência, Pai, daquilo que era a igreja primitiva, daquela igreja, Senhor, que tinha oração, que tinha a doutrina dos apóstolos, que tinha o partido do pão e que tinha a comunhão com os irmãos, Senhor. Nos ajuda, esteja conosco, nos abençoe e que a nossa vida seja para o louvor da Tua glória. Por tudo nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido o pastor para estar trazendo bênção e os avisos. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai
e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, pela graça de Deus.